Eu também. Que bom, várias mulheres bonitas aqui na minha tela, tá vendo? Lembrando, gente, que é uma experiência nova pra gente, essa questão de fazer esse evento online. Ai, A gente não tinha essa experiência, nós não tínhamos, mas resolvemos que os desafios eles existem para a gente caminhar e conquistar, né, o que a gente se propõe. Então, a reflexão do livro era um propósito, a gente queria realmente fazer. E essa dificuldade de ferramenta, de como mexer, isso surge. E, na verdade, a gente fica feliz quando a gente percebe que estamos caminhando, né? Estamos em busca desse objetivo. Então, inicialmente eu já peço desculpa por alguma falha, alguma dificuldade. A gente não tem realmente uma expertise nessa plataforma, mas o que a gente propõe aqui com vocês é falar do livro que traz um conhecimento e uma percepção muito bacana, uma possibilidade de reflexão muito expressiva que realmente ajuda cada pessoa nessa busca, nessa investigação interior. E aí é isso. nós vamos. Cada semana a gente vai falar de um capítulo, né? Então, assim, os capítulos são independentes, tá? Então, assim, se não puder vir em um, mas aí puder ir no outro, venha, porque não tem que ter essa sequência, tá? E o livro, assim, é um instrumento fantástico de autoconhecimento, né? É realmente um mergulho no nosso mundo, né? No mundo das mulheres, né? E a gente está muito feliz com todos vocês aqui. Obrigada. Carla, não tá Tá te sem, ouvindo. tá sem som, Carlos? Tá vendo? É porque minha cachorrinha tava latindo aqui, gente. Perdão. Como a Mércia disse, né? É algo novo que nós estamos fazendo, então pode acontecer. Bom, estava dizendo que, pegando o gancho no que a Andréia disse, o nosso propósito, né, é auxiliar mulheres, né, em várias situações, olharem para esse livro como um presente mesmo que a Clarissa deixou. Vocês vão ver como que é rico em histórias, em reflexões, e vai ser muito legal. Por isso que é tão importante a presença de cada uma de vocês. Ok. Isso. Eu acho que a gente pode começar. Legal nesse trabalho é que o livro ele foi escrito por capítulos e um não está diretamente ligado ao outro, então são histórias isoladas. No dia de hoje a gente vai fazer a introdução, então a introdução é só uma forma de a gente entender o raciocínio da Clarissa, entender o propósito dela, e nos próximos vão ser histórias isoladas. O que é o grande barato desse livro? Ela buscou histórias popular, que faz parte da vida e do conhecimento de todo mundo de uma forma geral, e que ajuda a esse olhar para o interior feminino, o empoderamento feminino. Então, eles estão desvinculados e a gente pode trabalhar isso por partes, né? E aí a gente vai começar no dia de hoje trazendo para vocês algumas frases que nós selecionamos do livro, da parte da introdução, e que já é mesmo uma reflexão importante. E eu vou mostrar para vocês, a gente fez algumas frases já postadas, e eu vou mostrar para vocês e a gente vai falar um pouquinho de cada uma. E todas estão convidadas a contribuir, a falar o que acha, o que pensa a respeito dessas frases do livro, tá bom? Vamos lá.
todo mundo vendo a tela? Não. Não. Estamos vendo agora? Sim. Uhum. Sim. Ok. Tá. Então é isso. A gente tem aqui nessa primeira frase do livro, né? Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão, uma elevada capacidade para a devoção. E primeiro, né, eu falo assim, quando eu comecei a ler o livro e que eu vi essa coisa da mulher selvagem, eu me assustei e eu fiquei assim, como assim mulher selvagem? E fui percebendo que essa mulher selvagem é a mulher essencial, aquela mulher base, essência, né? Que ainda aquela parte feminina que ainda não foi conduzida pela cultura da maneira que nós temos hoje, né? Tanto a nossa cultura como outras diversas culturas também, que vão moldando a mulher para atender às necessidades do mundo de uma maneira geral. E aí essa mulher selvagem, essa mulher essência, essa mulher que sabe, essa mulher que ouve, essa mulher que entende, que sente, essa mulher que abraça o filho e sabe que ele está com febre, essa mulher que a gente não vê de uma forma tão expressiva no nosso tempo hoje, né? E aí, quando eu vi essa primeira parte aqui, essa primeira frase, onde ela compara os lobos e as mulheres, e a essência, e as características psíquicas, aí você percebe muito. No livro, ela conta que os lobos, eles são justamente isso, eles vivem em comunidade, eles cuidam dos mais velhos. Depois eu vi umas informações que eu achei muito interessante, por exemplo, quando os lobos estão a caminho, os jovens, eles vão por último, para que eles possam proteger os outros. E eles vão por último porque os velhos vão na frente, ditando a marcha. Porque se eles fossem à frente, eles poderiam andar muito rápido e os velhos não conseguiam acompanhar. Então tem várias coisas assim na psique do lobo que é interessante e que a gente acaba identificando muito isso na mulher. Essa questão dessa percepção, esse espírito brincalhão, essa capacidade de devoção, se a gente olha, a gente vai encontrar isso em várias mulheres no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e isso é muito bacana, porque quando a gente lê o livro, a gente começa a identificar essa mulher selvagem, essa mulher com características mesmo desse lobo, né? E é isso, e para mim isso é bem bacana. Exatamente, fala muito sobre a intuição, né, essa essência feminina, a forma como nós agimos diante de várias situações. A importância de seguir a nossa intuição, né? Isso na mulher é muito aguçado e acaba que a gente nega, né? Pela praticidade do dia a dia, né? Então, é um primeiro ponto que já chama a atenção, né? Siga. Siga que ela está falando algo para você. Né? E aí, menina? Querem falar alguma coisa? Colocar? Vamos passando, então. Ok. Bom, a outra frase dela: era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, e em que
as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos. Muito interessante essa frase, porque as mulheres vão sendo submetidas a várias violências que não são chamadas de violências, né? É colocado como, é assim mesmo, né? Natural é isso, né? Muitas vezes ela é forçada a coisas que ela não quer fazer, né? Ela tem que se deixar de lado, né? Para cumprir um padrão que impuseram para ela, né? E ela vai sendo lacerada muitas vezes, dependendo do que foi colocado para ela, né? E aí, de repente, você vê uma mulher explodindo num colapso nervoso. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muito coisas do tipo: isso aí é histeria, ela é histérica, né? Não pensa que para ela chegar nisso, nesse ataque, seja de histeria, seja colapso nervoso, o que for, o tanto de coisa que ela passou e foi aguentando e segurando até chegar nessa explosão, né? E aí ainda chega que a mulher fica sendo como, não, mas ela é histérica, né? Devagar com Andor, que o santo é de barro, né, gente? Não é bem por aí, não, né? Eu acredito que as pessoas mais velhas ainda viveram isso pior do que a gente vive hoje, né? Que aí era muito assim, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Então, a gente não pode deixar de falar que nós estamos num mundo machista, né? Acho que todo mundo concorda comigo. Então, as regras são as deles, né? E a gente muitas vezes tem que passar por essas regras, né? Então, assim, aqui está falando de uma época que os pais eram muito severos. Realmente, teve essa época que os pais eram muito severos. Mas eu fico pensando hoje o tanto de coisa que não está mascarado, né? Nessa, vamos dizer, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é a que está vindo aqui, nessa violência, que acaba sendo uma violência, né, contra a mulher. Não, mas é assim mesmo, não sei o quê, né, porque às vezes são coisas sutis, né, gente, não é que bateu, machucou, não é isso, né, mas vai coagindo, né, vai limitando, né, e aí você não pode seguir, né? Tem pessoas que não podem nem seguir a religião que ela quer. Né? Eu acho que eu não estou falando loucura aqui, não. Eu acho que não. Né? Eu espero que vocês estejam entendendo o que é que eu estou tentando explicar. Porque a coisa agora ela vem numa sutileza. Acho que antes era muito claro, é assim. Eu acho que hoje não. Hoje vem uma sutileza. Vem numa sutileza, então a gente tem que perceber. Por isso a importância da gente estar o tempo todo conectada com a gente mesmo e seguindo a intuição, porque é isso que vai safar a gente de algumas situações. É isso mesmo, Andréia. A gente precisa de observar e entender que o que acontecia antes, ele, em muitos casos, continua acontecendo hoje mascarado. Então, o que o outro faz e até o que a própria mulher faz. Então, até Sim. a própria necessidade infinita de coisas, de ter, é uma forma de você também estar se escravizando, se permitindo ser coagido, né? Então, é muito mais difícil de você perceber isso hoje no mundo que a gente vive. Então, as próprias demandas, o comportamento que a gente assume, o entender que isso é normal, né? Porque eu acho que isso é um pouco complicado quando a gente percebe mulheres que estão
realmente sofrendo, estão sendo dilaceradas e não percebem isso. E Sim. acham que isso é normal, que isso acontece com todo mundo. Então, acho que pior do que a própria situação é a situação se transformar em uma situação normal com a qual eu preciso conviver e aceitar, né? Sim. E o interessante, pessoal, esse livro foi escrito em 1992, se não me engano, porque eu não sou muito boa com datas, não. Mas, olhem, se foi em 1992, tem 28 anos aproximadamente que ele foi escrito. E desde lá, de lá para cá, o que mudou no que cerca esse assunto? Em mulheres sofrendo colapso nervoso. Né? Uma mulher normalmente não tem esse direito, ela comete algum ato de explosão, o motivo muitas vezes é ocultado, e como a André disse, está sofrendo histeria, é só um colapso nervoso. Mas normalmente não existe ninguém se aprofunda no que está acontecendo por trás da vida dessa mulher, né? Nós podemos ver, por exemplo, temos mulheres que têm depressão pós-parto. Quantos estudos ou quantas vezes nós vimos alguém falando o que acarreta isso, o que traz essa depressão para a mulher? Concorda, André? Que a André é psicóloga, ela tem mais propriedade para falar. Porque, realmente, assim, eu já trabalhei muitos anos com mulheres que sofrem violência doméstica. Então, assim, a mentalidade delas é muito interessante isso, até para a gente que trabalha com HQI, a informação que elas têm é essa. Entendeu? É essa. Então, assim, eu ouvia coisas do tipo, mas ele não tinha motivo para me bater. Ele chegou em casa, a casa estava toda arrumada e a janta estava pronta. Ou seja, existe a busca de um motivo. É como se isso fosse normal. Se ela não tivesse feito a janta, era motivo para bater nela. Sim. É quase uma cultura, né? É uma questão de educação também. Isso que eu ia falar, uma questão de educação. Então, nós mulheres temos que prestar muita atenção, não só em como educamos nossos filhos homens, mas como educamos as filhas mulheres também. Porque isso é passado. O que eu via lá? Elas sofriam violência, mas o nível de machismo delas é muito alto. Não se reconhecer como uma pessoa que merece respeito, né? E alguém tem alguma experiência ou algo parecido para comentar? Essa parte do livro é bem forte, né? Essa parte traz uma realidade bem que, assim, mesmo há 28 anos atrás existia, já existe desde os primórdios, né? E continua. Sim. Quando nós vemos notícias de feminicídio, por exemplo, eu escuto dizer, ele esfaqueou porque ela fez tal coisa, ela morreu porque fez tal coisa. Então, existe um motivo para ser aniquilada. Alguém? Então, podemos seguir? Vamos lá. Do próximo slide. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem instintivamente. O que nós vemos com isso, né? Não importa a tradição, o país, a forma que ela é criada. Quando a mulher reconhece o próprio poder, ela entende, né, do que se trata essa intuição, essa essência. E o importante é quando ela deixa isso vir à tona. E aí sim ela reconhece o verdadeiro poder e consegue seguir a vida de uma forma melhor. Que, até fazendo um gancho com o que a gente conversou, uma mulher que tem o conhecimento do seu próprio poder, e não digo poder de força, que o nosso poder é diferente, é influência, persuasão, o poder do amor, né, da maternidade, e isso sim, essas são as verdadeiras forças da natureza, né? Então, quando ela tem esse conhecimento, ela consegue seguir a vida de uma forma diferente. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu gosto de falar da questão de pensar na mulher selvagem como o sagrado feminino.
É o que nós temos de sagrado mesmo, né? E que quando a gente vê agora, né, agora o pessoal está mais parado por causa da pandemia, mas nessa loucura do dia a dia, né? E que assim, isso acaba se perdendo muitas vezes. Por quê? Porque a gente não está com a gente. Porque essa questão de estar com você mesmo é muito importante, né? É muito importante. E como que a gente se sente bem de estar com a gente, né? Quando a gente consegue virar essa chavinha e não ser Maria vai com as outras, né? Como que a gente vê que o fato de você estar com você e seguir o seu propósito, não tem que ser igual de ninguém, mas o seu propósito dentro das questões femininas, nós não somos mulheres, estamos dentro das questões femininas, né? Não tem nada de errado nisso, né? Porque tem hora que parece que ser feminina é ter errado, né? Não sei se só eu percebo isso, mas tem hora que parece. Ah, coisa de menininha. O que tem ser menininha? Eu já fui menininha também, ué. Isso mesmo, a grande questão, né, é aceitar, eu sou menininha, eu sou mulher, tenho ciclos, né, tem ciclos naturais que, infelizmente, nós sofremos influência até com esses ciclos, muitas mulheres já não se permitem ter esse ciclo. É errado? Não, cada uma tem uma escolha, mas é algo natural. Natural. E é interessante, posso falar? Claro, à vontade. É bem interessante quando tem essa fala que nós, mulheres, nós fomos inibidas desde épocas atrás, no período menstrual, né? Quando a gente tinha o período menstrual, a gente era olhado como se fosse tá tudo errado ali, né? E é um momento de intuição. O momento que nós estamos no período, no ciclo menstrual, nós estamos bem sensíveis, né? Então, foi olhado esse período menstrual como algo ruim. Por isso que, às vezes, a gente não se permite, né? A viver esse período. Porque lá atrás, nós temos essa informação de que é algo ruim. Porque foram mostrados para a gente como um ciclo ruim. Nós éramos retirados, separados, né, desse ciclo de pessoas e éramos colocados como se a gente tivéssemos possuídas. As mulheres eram retiradas e olhadas como se fossem possuídas por causa do ciclo menstrual. E, na verdade, muitos carregamos essas informações ainda, né? De negar o ciclo menstrual, de ver como algo ruim, por isso, às vezes, as dores, os incômodos, mas não. Esse lado feminino é algo muito sagrado, né? Muito sagrado. E nós fomos muito machucadas já ali, através desse processo mesmo de selvagem, às vezes a gente nem saber o porquê, às vezes a gente se nega tanto, né? Nos machucamos tanto, permitimos ser, como eu vou falar? Ser machucadas. Sim. Por causa de informações que vêm de sociedades lá atrás. Então, como Carla colocou, a Mércia colocou e a Andréia colocou, é bem interessante, sim, o conhecimento, né? Nos conhecer, nos conectar com nós mesmos, com a nossa essência e nos amar mais para que a gente não nos permita machucar tanto. Não nos permita. Quando a gente leva o amor, a gente bloqueia o machucar, né? O selvagem, as feridas, né? Então, observar bem esse período aí. Sim. Ô, Maíra, o que você disse faz todo sentido. Poder ser mãe é algo sagrado. Só que isso foi muito banalizado, desde os primórdios, né?
Antigamente, antes de existir métodos contraceptivos, mulheres tinham filhos, né, um atrás do outro. Era uma coisa que se tornava banal, mas é algo muito sagrado poder ter um filho, trazer outra pessoa ao mundo. Não Sim. só para nós, mesmo os animais, né? O feminino, tá vendo? A fêmea, o feminino é algo sagrado. Nós somos como portais, né? De existentes no plano físico. Tá? Damos a oportunidade de uma alma se unir ao corpo e, através de nós, ela passar a existir aqui na Terra. Sim. E é bem- Inclusive, no reino animal, os machos são muito mais bonitos do que as fêmeas, porque eles têm que conquistar as fêmeas para poder acasalar e gerar outros. Exatamente. Né, os descendentes deles. Então, se vocês observarem no mundo animal, geralmente o macho é mais bonito do que a fêmea, porque é ele que tem que conquistar. Né? Porque é ela que vai gerar. Então, olha a importância disso. Sim. Né? Olha o sagrado disso, né? Olha o sagrado disso. E é tão interessante quando a gente se conecta, né, com a nossa essência, que é esse amor, a gente nos trata com tanto amor que vem o equilíbrio, né, do Sim. sagrado feminino, que é tão interessante, que é muito bonito. E esse equilíbrio do sagrado feminino, eles vão nos potencializar a tanto equilíbrio profissional, equilíbrio de relacionamento, equilíbrio, assim, entre várias áreas da nossa vida. E que, às vezes, a gente está desequilibrado e não conseguimos resultados em algumas áreas da nossa vida. E a gente fica ali, parado, simplesmente porque o nosso sagrado feminino não está em equilíbrio. Né? Sim, quando existe uma, digamos que uma queda de braço, né? O feminino quer se igualar ao masculino. Exatamente. É diferente de direitos. Quando uma mulher quer se igualar, não fisicamente, a força, né, de um homem, isso causa um desequilíbrio. Porque cada um de nós temos um lugar natural, né, para existir no universo. É a energia yin e yang, o masculino e o feminino, que traz o equilíbrio. Mas, infelizmente, nós temos um grande desequilíbrio, tanto do masculino quanto do feminino, e temos várias consequências aí. Pois é, Várias. eu fico pensando que talvez aquela devastação que existiu lá no início, que a gente falou até nas lâminas anteriores, deixou a mulher muito perdida nessa essência. Então, quando ela já não tem mais essa ligação consigo mesma e acaba se perdendo. E deixando de valorizar o que é realmente importante. Então, isso tem muito a ver com as culturas mesmo. A forma que nós fomos educadas, a forma que foi passado para a gente e que vai impactando de uma maneira geral a nossa vida, né? Sim. E os padrões que estão aí que a gente acaba seguindo, né? Sim. Para fazer parte. Oi, tá funcionando? Tá. Sim, Eloá, pode falar. Falar. Obrigada. É que eu achei muito interessante vocês falarem que o poder feminino ele é diferente, né? Isso eu acho muito legal porque é uma sociedade que exige da gente poder, só que, querendo ou não, é um poder que é contra a sua natureza e desvaloriza totalmente as características femininas, né? Sim. Sim. Uma mulher, tipo, que é gentil ou que procura resolver as coisas, né, de uma forma que ela se sente melhor, que é dessa forma que vocês falaram, né, mais da persuasão, da gentileza, ela é desvalorizada. Isso é sinal de fraqueza, não de força, né? Sim, infelizmente, né? Tem muita coisa que está muito truncado aí, né, hoje em dia. Alguns conceitos bem truncados, né? E essa própria, essa sensibilidade, né? Porque naturalmente a gente costuma ter isso mesmo, né? Não quer dizer que não tenha homens sensíveis, tem sim, graças a Deus, né? Que tem. Mas, assim, mas às vezes até a gente assumir isso não fica tão simples, né?
Porque se você chega, se você é um pouco mais delicado, você é um pouco mais gentil, os outros vão falar, aquela lá é a bonequinha, né? Aí arruma um monte de apelido. Aí você ganha um monte de apelido, né? Sendo que aquilo aquilo é tão positivo, né? Você ser você. Pode falar, mas é interessante porque é aquele braço aquela guerra de braço que a Carla falou, né? E a mulher agora está criando uma guerra de braço com o homem, né? Porque existe o empoderamento e as mulheres estão confundindo o empoderamento e trazendo como guerra. Na verdade, não precisa deixar sua essência. Ela pode demonstrar o que a Eloá falou através desse formato diferente do amor. Não precisa ela deixar de ser, né? Ter esse lado feminino para trazer a masculinidade, para ter força, né? Não tem necessidade. Sim. Você pode resolver de N formas, através do amor, da sensibilidade, mas nos permitir ali, né? Nos permitir. Mas tem uma questão histórica aí, né? Tem uma questão histórica aí. Porque, como a gente não tinha direito nenhum, estou falando de direitos, é diferente, mas preciso falar. Como a gente não tinha direito nenhum, e fomos conquistando muito devagar, poder votar, poder trabalhar sem pedir permissão para o marido ou para o pai, não sei o quê. Então, foram algumas conquistas, até do feminismo, foram umas conquistas, mas isso é conquista de direito. Se confunde que, se eu for feminina, eu vou perder isso. Porque se eu chegar numa empresa feminina, os homens vão acabar comigo. Entendeu? Principalmente quem assume cargos de liderança. Vocês prestem atenção em mulheres que têm cargos de liderança. A postura delas. Não dá para julgar, gente. Não estou julgando. Não estou julgando. Mas foi a forma que a gente achou, né? Vindo, né? De se colocar. Só que eu acho que não precisa. Não precisa ser assim. Né? É uma questão, como a Carla já falou, de educação. Então, assim, as mães têm que prestar muita atenção em como estão educando os filhos. Né? E aí é filhos, homem, mulher, são os dois. Porque o equilíbrio é que é o ideal. Não tem um mais do que o outro, é o equilíbrio. É o equilíbrio, como a Carla falou, yin e yang, masculino e feminino, né? É o equilíbrio. Né? É isso que a gente tem que buscar. Né? Então, assim, mas primeiro a gente tem que buscar com a gente. Eu me equilibrar enquanto mulher. Nas minhas coisas de mulher. Sim. Meu molde, meu botãozinho, né? Não é assim? Eu com as minhas coisas de mulher. É isso mesmo. Né? E o que a Maíra falou da questão da menstruação, isso é muito sério. Por quê? A menstruação é vista como algo sujo. A época que a gente está menstruando, nós estamos sujas. É isso, é assim que é visto. Né? E não é. Não é. Né? É o ciclo. É um ciclo. Vai começar de novo depois. Né? Isso faz parte da gente. Nós somos seres cíclicos. Nós, mulheres, somos seres cíclicas. Né? Não é à toa que a gente menstrua. Não é à toa que tem todo esse ciclo. Todo mês, isso é todo mês. Né? Sim. E aí, uma outra forma pejorativa é falar, tá de TPM. Acho que todo mundo já ouviu isso. Eu já ouvi. Tá de TPM. Como se aquilo for, né? Se você falou um pouco mais, ou está um pouco mais nervosa, não necessariamente você está menstruada, mas vão falar que você está de TPM, né? Que é algo, mas é de uma forma pejorativa, né? E isso faz parte do nosso ciclo, então é algo para acolher. Aí o que a gente faz? A gente fica com raiva de menstruar. Se você está com raiva de menstruar, você está com raiva de você. Porque é você que está menstruando. Né? Aí cai no que a Maíra falou, tem que se aceitar mesmo, tem que se amar.
Com tudo, gente. É com tudo. É o pacote todo. É o pacote todo. Tem que amar o pacote todo. Eu fiquei pensando assim, quando fala do sagrado feminino, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que resgatar o que é esse sagrado, né? Que a gente, nessas lutas por direitos, né? Que a gente vem lutando há muitos anos, esse sagrado ficou esquecido, né? Eu entendo um pouco assim. Hoje, lendo uma parte da introdução, isso me veio muito, e assim, a gente tem que se gostar, a gente tem que valorizar isso, mas primeiro a gente tem que acreditar que a gente tem isso tudo que o livro coloca, né? Que a introdução coloca, ele coloca vários adjetivos da mulher selvagem, né? E que eu achei tudo muito lindo, mas a gente precisa primeiro entender que a gente tem isso, né? Porque se a gente for olhar ao longo da história, isso foi tirado da mulher, né? Para que ela fosse submissa, para que ela obedecesse a padrões e a valores machistas, né? Então, eu acho que essa é uma primeira questão. Como que é bacana a gente conseguir resgatar o sagrado, que a gente tem de mais sagrado, que é o amor, né? Que é o nosso coração e tal, mas precisamos acreditar que a gente tem isso, né? E uma coisa que me preocupa muito é essa mistura da questão da luta por direitos e do espaço que a gente ocupa, né? Porque na medida que você luta pelos direitos, que é fundamental, né, gente? Nós precisamos mesmo defender os nossos direitos, mas às vezes a gente larga um lugar, deixa de ocupar um lugar que é o nosso lugar sagrado de mulher, que é o nosso lugar sagrado de mãe, que é o nosso lugar sagrado de fazer uma comida para a família, e a gente passa a ser criticado por isso. E aí eu fico pensando na educação dos filhos, assim, se a gente deixa esse lugar, que é do feminino, que também pode ser ocupado pelo masculino, pelo homem, não tem problema nenhum. Quem vai ocupar esse lugar, né? Fica um lugar desocupado. Então, tem coisas que eu acho que não tem jeito, que é do sagrado, que foi nos dado por natureza, que é da mulher. E que a gente deixa, às vezes, de ocupar este lugar, muitas vezes por causa da luta pelo feminismo, né? Sim. Por essa mistura que a gente faz. Não que eu seja contra o feminismo, absolutamente, eu estou falando da mistura. A gente pode fazer as duas coisas, ocupar os dois lugares. Só que a gente deixa um lugar para ocupar o outro. Deu para entender assim, o que eu estou querendo dizer? Perfeitamente, Paula. Acreditar que a gente tem isso, essas características da mulher selvagem, e ter esse cuidado de ocupar o lugar que é o nosso lugar, que é o do lugar sagrado da mulher, né, que a gente precisa resgatar. Sim. Foi nos tirado, a gente precisa resgatar, e hoje, muitas vezes, a gente não quer resgatar, porque você acha que na hora que você resgata, você está deixando de ser mulher. Você está reforçando o machismo, entendeu? E nem sempre é assim. Nem sempre tem essa questão mesmo. Uhum. Existe realmente, a colocação da Paula é perfeita. Existe uma diferença muito grande, pessoal, em direito e o feminino. Igual ela citou sobre o feminismo, eu concordo. O feminismo lutou por lugar na sociedade, lutou por direitos iguais, só que em algum momento isso foi confundido com ser igual. Deixar de ser mulher e ocupar um papel masculino, de forma masculina. A mulher tem uma forma totalmente diferente de executar suas tarefas, entende? Então, como a Andréia disse, do cargo de liderança, sim, realmente a grande parte das mulheres que ocupam cargos de liderança tem o lado yang, que é o lado masculino muito aflorado, e isso causa desequilíbrio. Mas por quê? Se ela não tivesse esse lado masculino aflorado, ela não seria aceita. Então, mais uma vez, a mulher deixa de ser ela mesma, deixa de se aceitar e ocupa como se fosse um ego masculino para conseguir seguir em frente. E aí que entra essa confusão dos direitos, né, do feminismo com o feminino. Com o feminino, justamente. Foi uma luta que trouxe, sim, muitas
vitórias, mas de forma equivocada, infelizmente. É a minha visão. Alguém vê isso de forma diferente? Porque uma coisa são direitos, outra coisa é deixar de se aceitar, né? E é Eu bem não acho que interessante. foi equivocado, eu acho que ela foi. É legítima essa luta nossa, né, da mulher pela conquista de direitos, ela é legítima, a gente precisa disso, né? O que a gente não pode é confundir, porque tem o sagrado do homem e tem o sagrado da mulher, porque o homem também tem o sagrado dele. Tem um lugar que é do homem. Não adianta, porque nós não somos iguais em termos de natureza e de sagrado. Né? Somos iguais e devemos lutar pela igualdade de direitos, de lugar na sociedade. Mas tem algo sagrado que é só nosso, tem algo sagrado que é só deles. E a gente Mas é uma questão de reconhecer as diferenças, que não são reconhecidas, nem do homem, nem da mulher. Aí, na realidade, não são só as mulheres que estão meio perdidas, os homens também estão. Isso! E deixa eu só acrescentar, pegar um gancho nisso tudo que a gente falou. Como terapeuta, me veio aqui algo muito importante. Igual nós citamos aqui o feminismo, é isso mesmo. O que acontece? Todos esses movimentos foram criados em cima de traumas, pessoal. Mulheres traumatizadas, vítimas de abuso, entenderam? Que tiveram que, em algum momento da vida, negar a própria feminilidade. Então, tudo que é criado em cima de traumas realmente não traz equilíbrio. Pode trazer ganho, sim, igual nós temos, mas querendo ou não, traz perdas. Entendem? Entende, André? Concorda? Concordo. A própria Maria da Penha, da criadora da Lei Maria da Penha, ela só foi reconhecida porque assim, o marido dela realmente fazia coisas terríveis. Ela ficou paralítica, né? Ele deu um tiro nela, ela estava na banheira, ele jogou um secador ligado para eletrocutar ela. Ele fez coisas terríveis. E ela ia na justiça aqui e não conseguia, até que ela conseguiu se comunicar com a organização. Não, né? Estou com a Organização Mundial de Saúde, mas não é essa, não, é outra. A ONU. Ela conseguiu, foi a ONU que obrigou o Brasil a estabelecer essa lei, porque senão não teria sido. Mas ela ainda é viva, né? Maria da Penha ainda é viva. Mas olha o trauma dessa mulher. Ela vive numa cadeira de roda. Olha o trauma dessa mulher. Sim, e uma pergunta para todas que... Oi, desculpa, Andréia. Falhou aqui, eu não vi. É uma lei necessária. Infelizmente. Eu acho muito triste isso, gente, sinceramente. Muito triste. Mas é uma lei necessária. Porque o índice de violência é muito grande ainda. Infelizmente. Não aparece, a mídia não mostra, mas é muito grande ainda. Não só com mulheres, como com crianças e idosos. Sim, e é isso que a Clarissa traz no livro, viu, pessoal? Esse resgate do feminino, um auxílio para a cura de cada trauma, de cada situação que muitas mulheres já relataram para ela. Ela está viva ainda, ela tem 75 anos, ela é psicóloga, e ela trabalhou muitos anos com mulheres, né, em um consultório, aí que veio a ideia de criar o livro. Então, o livro é baseado nas histórias de mulheres que ela atendeu, só que contado através de contos, né, de lendas, de histórias populares, entendeu? E só uma pergunta, igual o André falou da Lei Maria da Penha, será que só a lei que vai resolver? Não. Será que a punição é a solução? Igual a gente vê muito, não entrando muito nesse assunto, porque rende, eu vejo uma briga muito grande sobre aborto. E será que para resolver isso é uma punição ou olhar para a mulher que está fazendo isso, estender a mão e procurar entender
o motivo dela procurar algo assim, né? Então, eu entendo que a lei não é o suficiente, vem de educação e vem do amor, porque um homem que faz algo, né, dessa forma com uma mulher também é uma vítima. Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Violência gera violência, né? Isso aí é fato. Então, E amor gera amor, né? amor gera amor, justamente. Por isso aceitação gera mais aceitação, amor próprio. Mas eu consigo amar o outro depois que eu me amo, né? Exatamente. E é até a base, né, para tanta violência com mulheres, porque é a falta de aceitação, falta de amor próprio. A partir do momento que a mulher, ou qualquer outro ser, né, homem, mulher, tem amor próprio, ela não aceita nada diferente disso. Sim. Essa é a grande questão. Vamos ver o que tem na próxima lâmina pra gente. Vocês falaram de amor, eu só quero entrar com uma frase que eu li hoje, inclusive de um livro, Andréia, que você deve conhecer, Psicologia do Inconsciente. E eu não li ele todo ainda, mas uma frase aqui que eu acho que cabe aqui nesse comentário. Onde impera o amor, não existe vontade de poder. Eu já postei essa frase, que linda. E onde o poder tem precedência, aí falta o amor. Um é a sombra do outro. É do Jung, né? É. Eu estou lendo o livro vermelho das sombras. É ótimo. Nossa, eu acho que cabe muito aí, né? Que todos esses comentários que nós fazemos sobre as mulheres, sobre o posicionamento da mulher na sociedade, eu acho que em algum momento algumas coisas se perderam. Mas nós, mulheres, quando nos reunimos assim, para poder resgatar esses valores das mulheres, eu acho que algum movimento já acontecendo já para que essas coisas sejam resgatadas, né? Da importância que a mulher tem na sociedade e no mundo e no universo, né? E que mulher é mulher, ela tem ela tem uma alma diferente, né? Ela tem uma maneira diferente de ver as coisas. E diante de tanto comentário, a gente acaba vendo a necessidade que temos de quanto mais buscarmos a mulher que está dentro de nós, né? Ou a pessoa, ou o ser que está dentro de nós, e que o amor cura, né? Que o amor resolve uma boa parte das coisas, né? E a hora que eu li, vocês estão falando, e eu li essa frase, procurei aqui, eu acho que cabe bem aí, né? Obrigada. Vamos ver o que tem na próxima, peraí. Pois é, aí vem nessa sequência, né? Podemos ter nos esquecido do seu nome, podemos não entender quanto ela chama, o nosso, mas em nossa medula nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós a ela. E aí, essa frase aqui, é claro que todas as coisas são muito juntas, né, gente? São muito parecidas. E aqui, essa frase, ela tá falando um pouquinho dessa mulher selvagem, dessa mulher essência que habita o interior de todas nós e que às vezes a gente acha que não, mas que ela nos reconhece assim, como a gente se volta para ela. E aí, ouvindo tudo isso que vocês estão falando de amor, né? Essa fala muito linda da Ivete de amor, e a nossa tentativa de entender o que motiva a mulher a sair do seu lugar e ocupar uma posição muito mais masculina em alguns pontos, para mim isso tem muito a ver, assim, pela necessidade de se colocar. Então, eu vejo muito que a mulher, ela caminha no seu espaço, mas muitas vezes abraçando esse papel masculino,
pela própria necessidade de ser reconhecido, de ser respeitado, de ter espaço. O que não seria necessário se ela simplesmente fosse respeitada, se ela simplesmente, se realmente fosse respeitado o espaço da mulher, né? E aí, quando a gente fala do amor e tudo mais, a gente volta para a essência e percebe o seguinte: informações que precisam ser alinhadas no nosso interior, curas que precisam ser promovidas em nós para que possa curar uma sociedade, para que possa encontrar um caminho, né, de caminhar em equilíbrio. E isso tudo eu fico pensando que é muito bonito quando você encontra o masculino junto ao feminino, formando uma coisa só, caminhando, respeitando as diferenças entre si, né, e conseguindo avançar. E eu acho que essa mulher que vai buscar mesmo esse posicionamento, essa postura mais masculina, é justamente isso. Eu preciso ser masculina lá na empresa, porque se eu for menina, não vou ser respeitada. Então, é buscando esse espaço de respeito e tudo mais, né? Provavelmente não vai nem ser aceita, né? Se ela não tiver essa posição. Mas eu acho interessante aqui, que nessa frase, quando coloca assim, nós a conhecemos e sentimos sua falta. Quem aqui já sentiu falta de vocês mesmo? Alguém já sentiu falta de si? Falta não, saudade. Como se fosse uma saudade. Alguém já sentiu isso alguma vez? Talvez da feminilidade na infância, né, que a gente ainda não tem essa dualidade bem concreta. Na infância a gente permite ser bem normalmente, né, ser bem menininho, usar lacinho, roupa rosa, cor de rosa. Na adolescência nós podemos, quando passamos por essa transição, vemos que do rosa pula para o preto, né? E aí já é uma forma arquetípica de comportamento, é um símbolo. Eu não quero, está deixando isso, mostrando uma forma de gritar que já não quer ser aquela menininha. Paula, você ia falar alguma coisa? Não, eu fiquei pensando que eu acho que para a gente sentir saudade da gente, a gente primeiro tem que conhecer quem que a gente é, né? Porque a gente às vezes fica tão na personalidade superficial e não conhece mais a sua essência, né? Que a hora que você vai descobrindo que você é mais do que você imaginava, aí sim vem a saudade, eu acho, sabe? Não sei, Andréia, se é isso não, você é mais do que a gente. Também, é isso também, mas como é algo que já está intrínseco, é seu. Então, mesmo que você não manifeste, está lá. E aí vem como uma saudade, não sei de quê, mas você sabe que é de você. Mas você sabe que é você. E que falta alguma coisa, né? Parece que falta alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que eu não senti assim, não foi saudade, é vontade de poder ser eu mesma, mas eu tinha que ser mais masculina para me mais valorizada. Sim. Então, isso aconteceu comigo. Né? Uhum. Então, assim, poder ser feminina nem sempre é muito fácil. Sim. Sim. Dependendo principalmente dependendo da função que você exerce e da responsabilidade que você tem para você, né? Na sua vida. Eu achei legal vocês falarem isso de que vestir de preto, né, quando chega na adolescência é uma coisa arquetípica e tal, porque comigo aconteceu um pouco isso, que quando eu era pequena, né, eu era muito menina e muito espontâneo também. Aí chega a adolescência, vem a timidez, os bloqueios e muito essa coisa de usar roupa preta e tal. E aí depois eu comecei a gostar de novo de rosa, de coisas femininas.
eu esbarrei muito na crítica a isso, por causa da faculdade. É como se o fato de você gostar de coisas femininas é como se você estivesse pedindo para ser tratada, sabe, como uma pessoa mais fraca, como se o rosa, as flores e todas essas coisas delicadas, elas tivessem a ver com você ser ingênua, né? Não sei. É como se fosse uma visão infantil, né? Mas não é. Na verdade, é isso tudo que você disse, a pureza, espontaneidade. Na adolescência que nós passamos por alguns traumas nessa transição, né? Começa a ficar mais inseguro, começa a ver o mundo com outros olhos, perde um pouco da inocência aí que surgem os bloqueios. Mas, por exemplo, a cor rosa é símbolo de feminilidade, sim, é símbolo de menina. E acaba que em algum momento a gente não aceita, né? Passa por roxo, que é aquela coisa que quer dizer, não, agora eu sou diferente, eu sou radical. Não que o roxo ou o preto sejam cores negativas, tá, pessoal? Nós estamos falando de aspectos de cada símbolo na nossa vida. E eu acho legal que a Andrea fez a pergunta sobre a saudade, né, de você mesmo. E aí a gente percebe, olha para você ver, quando eu deixo de gostar do rosa e vou pro preto, mas depois eu volto a gostar do rosa, eu acho que tem muito a ver com esse olhar para mim mesma, de me aceitar independente da crítica, de não precisar mais me vestir de preto para vender uma ideia, que é Sim. uma coisa que acontece muito na nossa adolescência, de ter essa necessidade de mostrar uma imagem. E eu acho que quando a gente faz as pazes com a gente mesmo, a gente volta a gostar de coisas simples. Porque eu posso gostar do rosa, eu posso gostar de qualquer cor. Não tem nada errado com isso. E aí, quando eu me permito esse movimento, eu acho que eu me encontro mesmo com essa mulher selvagem, sabe, gente? De verdade. Sim, sim. É interessante o que você está falando, porque se for um homem vestido de rosa, ninguém vai falar nada. Mas como é a mulher, aí a menininha para ela. Mas não boa colocação sua, viu, Andréia? Olha para você ver. Até certo tempo atrás, homem não podia vestir de rosa, porque é símbolo feminino. E é como se é feminino não é bom. Você tem que ser diferente, tem que ser macho, tem que ser firme, tem que vestir azul. E como as coisas estão melhorando, né, evoluindo. Hoje em dia é algo normal. Não traz mais essa conotação feminina para eles. Esse traje já é mais aceito, mas há alguns anos atrás isso não era aceito. Bebezinhos, então, o menino não podia vestir de rosa de jeito nenhum. Mas aí agora a mulher veste e ela é tratada como algo mais infantilizado, também não... Sim. Né? As cores estão aí para todo mundo, todos eles. Exatamente. Todas elas. Deixa eu passar mais uma aqui pra gente. Vamos lá. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. Gente, é pura intuição, né? É assim, não sei se vocês percebem assim, mas para mim, assim, é entranha isso aí, né? É só você parar e prestar atenção. Não, meu coração está falando isso. Escuta, gente, pelo amor de Deus. Eis a questão, né? O escutar. Escuta. Porque quando a gente não escuta... Bom, comigo eu só levei ferro quando eu não escutava. Né? E a gente sabe, a gente sente, né? Instintivamente é porque a gente sente, né? Não, isso aí chega, isso aí tem que acabar, não é mais isso. Já mudei de fase, né? Não, isso aí eu preciso investir, né? Eu preciso sair, eu preciso ficar. A gente sabe isso. É intrínseco, é intrínseco. A questão, para mim, mais importante é escutar. Todo mundo sabe muito falar,
mas escutar quase ninguém sabe. A realidade é essa, né? A gente não sabe escutar nem o que o outro está falando com palavras, você vai escutar o que você está sentindo, está vindo como intuição para você, né? É de pele, é de entranha, você sente, né? Quer dizer, está te falando pelos poros e a gente não quer escutar. Então, assim, tem hora que... Não, acho que está na hora de a gente parar realmente e se escutar. Primeiro, se escutar. Eu vou conseguir escutar o outro se eu me escutar. Porque senão, na hora que o outro estiver falando, eu já estou imaginando o que eu vou falar na hora que ele terminar, o que eu vou responder, É assim, você não está ouvindo o que ele está falando. Né? Geralmente é assim, a gente não está escutando. Né? Então, o aprendizado primeiro é com a gente. Então, eu vou parar, vou respirar, vou falar, corpo, meu querido amado, o que você quer me dizer? Né? E prestar atenção, porque ele fala. Ele fala. É só prestar atenção que ele fala. A gente é que não escuta, mas ele fala. Muitas vezes nós não escutamos por influência de traumas, influência social, né? Nem sempre a nossa intuição ela vai agir de acordo com o que a sociedade quer, ou de acordo com os nossos traumas. Às vezes, vamos supor, uma pessoa que tem uma carência muito grande, ela não vai conseguir deixar um relacionamento abusivo, por mais que ela já tenha percebido há muito tempo que aquele relacionamento não é bom para ela. Mas o trauma que a pessoa vivenciou vai manter ela ali, mesmo debaixo de muito sofrimento. Sim, porque ela está ligada ao abandono. Como ela está ligada ao abandono, ela não vai querer ser abandonada novamente. Mesmo que ela continue no relacionamento, para ela é o abandono. Porque essa é a informação que ela traz, né? Do trauma vivido lá atrás, sei lá com o que foi. Né? Então, assim, essa questão da informação é muito séria. A gente tem que cuidar. No HQI é isso que a gente trata, né? Por isso que nós estamos até falando em termos de informação. Mas é isso, mas é muito real na hora que a gente começa a estudar e a trabalhar com isso. E principalmente a se trabalhar, né, Carla e Mércia? É muito real na hora que a gente vê essa questão da informação que ela está fazendo com a gente. Né? Essa informação que a gente traz... Né? Igual você disse também, de se escutar, é silenciar um pouco o ego, né? O ego age de acordo com as nossas vontades, posições sociais, tudo aquilo que vai muito em benefício próprio e, ora, posição também, né? Quem eu sou, qual é o lugar que eu ocupo. Quando nós agimos com ego, nós não conseguimos ouvir nem nossa essência, nem nossa intuição. Ele é mais superficial, né? Exatamente. Para a gente chegar na essência, tem que aprofundar mais. Né? E por falar em essência, no próximo slide, olha que legal. Pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva, mas a mulher selvagem é a força que está por trás dela. É praticamente isso que a gente estava conversando, e o que a gente conversou lá no início, dos ciclos, né? É tão ligado à natureza, que na natureza nós temos primavera, outono, verão, inverno, temos os ciclos da lua, e assim como a natureza nós temos o nosso ciclo, né? Que todos os meses vêm, se renovam, as possibilidades de vida no nosso corpo, assim como o planeta Terra, assim como a natureza. Sim. É fantástico, né, gente? Cá para nós. Eu acho que nós somos privilegiados, se a gente pensar nisso. Sim. Então, nós somos privilegiados, né? Porque a gente tem tudo dentro da gente, está tudo aqui. O mundo todo acontece dentro, né? O mundo todo acontece dentro, isso mesmo. Então, assim, e olha... Na hora que você para pensar na dimensão e na grandeza, você fala, nó, realmente, deixa eu ficar comigo, que é o melhor que eu faço. É o melhor que eu faço para mim e para o mundo. E para o mundo, porque aí eu
o que eu vou externar é essa essência, não é esse ego superficial que está aqui, não, vai vir das profundezas. E o que nós temos nas profundezas é muito bom, né? É muito rico, né? Não podemos ter medo de entrar. Nós temos traumas? Temos, vamos lá tirar isso, né? Mas não deixa de entrar, não, porque o nosso universo é maravilhoso. Eu acho, ó, só porque só tem mulheres aqui, tá? Eu acho, segredo, que os homens têm mulheres aqui. Ai, meu Deus. Só acho. Porque realmente a gente tem que estar tudo aqui dentro, né? Sim. Nós podemos fazer uma analogia até com o planeta que nós vivemos. Já pararam para pensar no nosso sistema solar? Praticamente os planetas que atualmente acreditamos que não têm seres, né, não são habitados, são planetas masculinos. O planeta Terra é feminino. O planeta Gaia é uma energia feminina. O nosso planeta é muito rico. Brota vida o tempo todo. A água é vida, a terra é vida, árvores, os animais, nós, né? Então, não tem nada fora do lugar. Nós que colocamos, né? Tiramos do lugar. E assim, o primeiro passo, gente, não adianta querer que o homem faça isso, que não sei o que te aceite. Não é assim. Não é assim que funciona. O primeiro passo tem que ser nosso. É nosso mesmo. É a gente com a gente mesmo, né? Se conhecendo, se trabalhando, se precisar. E aí, a partir da gente, na hora que a gente muda aqui dentro, é que vai mudar fora. Não é essa coisa de vir de fora para dentro. Não é assim. Não é assim. E outra, vou falar uma coisa para vocês vão até ficar com raiva, mas eu vou falar assim mesmo. O que está aqui fora, tudo que está aqui fora, aqui dentro. Aqui dentro. Então, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Se vocês não estão gostando do que está fora, olha para dentro. Olha para dentro. Né? E veja o que a gente precisa ser trabalhado aí dentro. Né? Porque é assim que a gente vai mudar. Né? Isso mesmo. Nós temos que ser a mudança que queremos no mundo, em todos os aspectos, né? Pessoal, familiar, social, a nível planetário. Agora quem? Os três. Quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial e as imagens e poderes que são naturais da mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Assim, eu estou olhando para isso pensando que o tanto que a gente já falou disso, né? Que é exatamente isso que a gente está falando. Essa psique instintiva, que é essa grande fonte de poder, que nós estamos falando dela agora, que é essa questão da gente ter todo o movimento da Terra, todo o movimento de vida dentro de nós. Então, tudo isso acontece, todos os nossos ciclos, todo está alinhado com a natureza, com a força. E quando a gente perde esse contato, a gente começa a entrar mesmo nessa destruição parcial, né? E sem isso, sem essa força essencial, essa força feminina, a gente para de desenvolver, a gente para de crescer. E eu fico pensando que várias situações nos trouxeram até aqui. A mulher de hoje, a mulher que assume um papel às vezes masculino, vai à luta, porque chegou até aqui em guerras mesmo, e brigou para estar, né? Só que chega um ponto que a gente percebe que a gente tem o poder, que a gente tem um espaço, a gente precisa trabalhar isso, mas o tanto que é importante a gente não se distanciar da essência. Porque aquela mulher muito sofrida que começou a abrir caminho para chegar até aqui,
ela abriu caminho a partir da essência, a partir daquele sopro de intuição, a partir daquela força de criar os filhos sozinha, de fazer alguma coisa diferente, de mudar a rota da história. Então, eu acho que isso tudo que a gente está falando tem a ver com essa frase da Clarissa aqui. É interessante você estar falando aí, sabe o que veio para mim, na minha cabeça? Joana d'Arc. Acredita que veio Joana d'Arc na minha cabeça? É Joana d'Arc essência, né? É a Joana d'Arc essência, porque a essência que liderou, porque a mulher foi a essência que conseguiu fazer o que ela fez. Sim. Né? Sim. Ela até assumiu um papel masculino, mas ali tinha uma função, ela tinha uma função muito grande, né? Um papel muito grande. Um motivo. Uhum. E ela tem motivos, e a força, aquela garra. Gente, nós temos isso. Nós, mulheres, temos isso. Né? E aí, quando você perde o contato, você estava falando aí, eu acho que é a hora que dá saudade, né? Sim. Dá saudade. Aí, deixa eu falar uma coisa sobre isso, olha que interessante. Essa parte que a Andréa disse da Joana d'Arc, nós falamos, citamos o ego no slide anterior. O que ela fez é como se ela tivesse usado o ego a favor da essência dela, porque nós precisamos, em muitos momentos, ter um ego forte para conseguir fazer o que tem que ser feito. E ela usou a favor, com a essência, né? Ela conseguiu juntar. Ela só tinha 19. Viu? É um ego muito forte com uma essência muito forte. Sim. Né? Sim. Isso. Usando-se apenas a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar amordaçada, calada à força, desestimulada. Muitas vezes eu acho que a gente se encontra nisso mesmo, até por tudo que vai passando. Eu estou achando interessante a questão da confusão, porque a depressão, gente, se a gente pensar nela, no que a gente está falando aqui, se eu não sigo a minha essência, vocês concordam comigo que vai ter uma hora que eu não vou me reconhecer? Se eu não me reconheço, como que eu vou estar no mundo? Perde o sentido, não perde? Né? E muitas vezes a gente perde essa conexão, né? E aí tá falando da confusão. Eu acho que muito o que se cria é isso, porque assim, a minha essência com a intuição fala é isso. Aí vem aqui o padrão que está aqui, falando não, é isso. E aí você fica, mas é isso ou é isso? Né? E se a gente não aprendeu a dar valor ao que a gente ouve da gente, a gente vai nisso. Né? E às vezes são mulheres muito bem sucedidas profissionalmente, né? Mas estão incomodadas, caem em depressão. Eu não preciso nem falar isso, né, gente? Basta abrir o jornal, ver essas artistas famosas, lindas, maravilhosas, ganham um burro da nota, com uma depressão horrível. Né? Perda de si mesma, né? O que ela teve que fazer para chegar onde ela chegou? Aí ela chega lá e fala assim, mas é isso? Eu imagino que deve ser isso, né? É isso? E aí pergunta, e cadê você? Ela não sabe responder. Eu acho que deve ser a pior coisa, né? Se te perguntar cadê você não souber responder. Né? E aí, nesse sentido, ela foi amordaçada, foi calada, né? E a nossa sociedade, de uma maneira geral também, ela vai fazendo isso com a gente. Para você ser aceita, para você ser promovida, para você ter força, você vai se calando. Então, esse calar aí
essas imposições sociais mesmo, de você não poder se movimentar valorizando o que você tem de essência, valorizando o seu valor interior, né? E a gente às vezes não percebe. Quando vocês falaram antes de sutileza, tem várias situações onde a gente não percebe que está sendo amordaçada mesmo, e que essa situação vai te tornando mais árida. E a gente vê muita mulher hoje que se perde nessa busca, nesses valores, e que fica girando em círculo, né? Fazendo para o outro e fazendo coisas que às vezes não seria o que deveria ser feito, o que precisava ser feito, e vai se deixando morrer, distanciar da essência. Sim. E aí vem a fadiga. Que é essencial. Uhum. E aí vem a fadiga, né? Vem a fadiga. Também. E eu acho que um pouco do que a Márcia falou também, a gente vai exercendo papéis na sociedade ao longo da vida e acaba que a gente vira esses papéis, entendeu? Uhum. E, assim, papéis que muitas vezes são impostos, né, pela família, pela sociedade e tal, e papéis que muitas vezes são impostos mesmo, você tem que exercer, né? E aí você perde aquilo que você tinha de mais puro lá atrás, né? Então, é uma criança que foi, por vários motivos, forçada a ser, sei lá, a filha que cuidava dos irmãos, né? A filha que saiu cedo para trabalhar, sei lá, coisas assim. E aí você se confunde com os seus papéis. E aí a sua essência fica para trás. Quando você vê, quando a Andréia faz a pergunta, né? Mas quem é você? Muitas vezes a gente responde falando dos papéis que a gente exerce, né? Eu sou a filha mais velha de fulano de tal, né? Eu sou assistente social, eu trabalho na prefeitura, e assim vai. Quer dizer, mas aí para vocês, eu não disse nada sobre a Paula. Os papéis que eu exerço. Aí a gente vai confundindo isso, né? Pois é, Paula. E tem até uma lâmina que fala disso aqui, uma frase da Clarice. Deixa eu ver se é essa próxima, peraí. Não, mas tá mais pra frente. Mas essa aqui, ó. Carro. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica e espectral. Então, e é isso que a gente está falando. São essa transformação, né, que vai te distanciando da sua essência mesmo e promovendo essa separação com o que realmente é importante. E a gente acaba nem percebendo isso, né? Sim. Sim. Esse slide fala quando isso o que a gente já estava conversando, quando nós buscamos fora, né? Deixamos a essência, todo o poder, o sagrado feminino para trás e buscamos fora algo que nos complete, né? Mais uma vez, costuma ser essa busca é baseada em traumas ou padrões sociais. Não é verdade? E aí a gente vai assumindo máscaras, né, para satisfazer as outras pessoas e estamos nos distanciando de nós. Sim. Estamos nos perdendo dessa caminhada, né? Sim. E quando vem a pergunta, quem eu sou? Quais são minhas preferências? Afinal, o que eu gosto de fazer? Muitas vezes a mulher não sabe dizer, porque está tão acostumada a fazer pelo outro, desde de um almoço no domingo a um passeio, seja com os filhos, seja com amigos, seja com o marido, entende? E vai deixando sua própria preferência de lado. Pois é. E aí a gente sai desse momento, assim, dessas frases que te levam a essa percepção de fragilidade e chega aqui, né?
quando a autora mostra pra gente, ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto veículo quanto o destino. Então, é essa mulher selvagem que carrega todas as nossas histórias e sonhos, né? E que precisa vir à tona mesmo. Que mostra pra gente que o veículo e o destino, ele pode estar junto. E esse momento aqui, esse reencontro consigo mesmo, ele te dá todas essas possibilidades, essas infinitas possibilidades. Sim. Nessa hora que a gente consegue ver, não, eu posso fazer o que eu estou me propondo a fazer, sendo eu, né? Eu acho que quando esse encontro, primeiro que é um encontro muito lindo, né? É muito lindo. Mas eu acho que esse encontro, até o que Márcia falou, que eu posso tirar essa máscara. Eu posso tirar. Eu vou fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Né? Como eu sei fazer. Esse aí é o momento da permissão, né, gente? Se permitir. E quando a gente fala, quando eu falo para vocês que no primeiro momento, mulher selvagem foi uma expressão que me chocou. Eu falei, nossa, como assim um livro que aborda mulher selvagem? E aí eu percebi que a mulher selvagem que ela se refere é essa mulher que ainda mantém esse espaço intocado de sonhos, de palavras, de canções, de símbolo, que não abre mão desse valor essencial, sabe? Essa mulher que consegue preservar a essência em si, que não foi corrompida ainda, esse valor essência ainda não foi corrompido pela cultura, pela sociedade, pelos valores, pelas coisas, pelo material, da forma que é. E aí, para mim, essa frase, para mim, ela é muito forte, de verdade. Sim, até porque eu acho que ela tem, eu acho assim, eu e minhas coisas, tem uma mensagem por trás dessa mensagem, falando assim, é possível, mesmo que você for contra tudo isso, é possível, porque está tudo aí dentro, nós só vamos tirar. E eu acho que uma novidade do livro, na minha opinião, é assim, ó, é você saber que a mulher selvagem, ela permanece, mesmo quando a sua psique passa por toda essa aridez, por toda essa caminhada, essa jornada difícil. Quando você olha no livro e as histórias, você percebe que sempre existe essa possibilidade, sabe, Andréia? Essa coisa que você está me falando aí, é possível. É possível, Né? Isso para mim é legal mesmo. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Ela implica delimitar território, encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho, independentemente dos dons e das limitações desse corpo. Gente, precisa falar. Que trem maravilhoso! Maravilhoso! É um convite, né, para mergulhar para dentro de nós mesmas. Ué. Tá tudo aí, ué. Próprio. Ocupar o nosso corpo, né, segurança e orgulho, isso é fantástico, né? Numa era que com essa mídia bombardeando igual está, né? Corpos perfeitos, não sei o quê, eles têm mil e um recursos, viu, gente? Vou falar para vocês, eu acho que de perto não deve ser aquilo tudo, não. Ali é a lei. E é interessante, né? Quando põe o filtro do Instagram, pensa bem, um profissional. Com certeza.
Eu li um tempo atrás sobre moda e bem no início dos tempos as roupas das mulheres eram muito pesadas, né? E aí foi refinando, melhorando a moda, veio não bem a moda, né? Mas estilo, coisas diferentes foram criados para trazer mais conforto. Só que infelizmente fizemos disso um padrão e buscamos isso de todas as formas. Tem que ser assim, preciso vestir assim. Se eu não conseguir vestir, eu não estou bem. Pois é, mas apesar de toda essa imposição de moda e tudo, esse encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho, está muito ligado à nossa capacidade de nos aceitar, de olhar e ter orgulho mesmo da gente, porque esse orgulho é que vai se transformar nessa segurança e essa aceitação de si mesma é que te aproxima de um grupo, de uma tribo, de uma matilha. E a gente sabe que o ser humano, de uma maneira geral, ele vai o tempo todo buscar encontrar o seu lugar. Sim. E aí, quando você ouve isso aqui, você entende que é a partir dessa autoaceitação, desse amor por você, independente do tamanho das limitações que esse corpo tenha, né? Que você precisa se olhar com amor. É o olhar com amor que a gente já tinha falado lá no início, que vai delimitar os seus territórios, que vai te levar a um grupo, que vai te levar ao lugar onde você é aceito, né? E isso é muito poderoso. E eu fico pensando em delimitar território também, é não deixar o outro te invadir, né? Sim. Então, assim, invasão do outro, né, na gente, e a gente acatar isso. Então, por exemplo, muitas mulheres têm muita dificuldade de colocar esse limite, né? Sim. Até aqui eu permito, daqui para frente eu não permito mais. Porque aí se torna uma invasão, né? Então, quantas mulheres têm dificuldade de dizer não, né? Para um tanto de coisa. Uhum, né? Então, sim. Eu acho que essa questão de delimitar o território é um pouco por aí, sabe? É você dizer, até aqui é comigo, daqui para frente não é comigo mais, até aqui eu permito, daqui para frente eu não permito mais. É aprender isso, né? Que aí você delimita o que é seu e o que é do outro. E isso não é fácil, não, gente. Para a mulher, né, historicamente, isso é muito difícil, porque a nossa história traz que a gente tem que estar sempre acatando, subjugando, aceitando, né? Que é o que a gente já falou lá atrás. Sim, eu acho muito legal essa... É tudo lindo nessa introdução. Eu fiquei apaixonada com a introdução. É maravilhoso. É de ocupar o corpo da gente, né? É deixar essa essência ocupar esse corpo, né? Que é a morada da nossa essência, né? Sim. Então é bom demais, é tudo lindo, assim. Então vamos lá no próximo, que ainda esse próximo slide também fala sobre isso. Ela é a origem do feminino, é tudo o que for intuitivo, tanto no mundo visível quanto no mundo oculto. Lembra um pouco do que a gente comentou sobre o ciclo, sobre a natureza. Uhum. Sim, sim. Eu acho que quando a gente fala da palavra intuição, ela já remete para o feminino, né? Sim, e essa força da mulher selvagem, igual a Mércia falou que pensou, como assim, mulher selvagem? Não é de agressividade, né? Muito pelo contrário. É a forma da mulher se expressar, de permitir ouvir a própria voz. Se reconectar com ela mesma. Com ela mesma. Sim. Vamos para o próximo. Ela é a força da vida, morte e vida. É a incubadora, é a intuição, a vidência, é a que escuta com atenção e tem coração leal. E aí é tudo isso que a gente já falou, né?
Sim. Todos os ciclos, todos os processos, ela é a vida, morte e vida. Então, é onde começa e onde termina. E Sim. essa intuição, essa evidência, essa percepção, essa capacidade de entender é muito mulher. É o que começa a surgir depois que você passa por essas primeiras etapas que a gente veio discutindo até agora, de ocupar uma posição ou não. Aqui, esse ocupar a posição ou não já não é mais o foco, já não é mais a única coisa relevante. Aqui, você se aceitar, você ouvir, você se permitir, você ter um coração leal e entender a sua essência e entender o outro a partir dessa essência, é que começa a fazer toda a diferença. Eu vejo sempre, quando eu olho para isso, que a autora vai colocando as frases, e aí chega um lugar que você percebe realmente o poder dessa mulher selvagem, o poder que passa a existir em você e que você consegue perceber. E isso é muito bonito da gente olhar. Sim. É um resgate da gente mesmo, né? É um resgate da gente, né? Quando fala igual que vida, morte, vida, me vem na hora o ciclo menstrual. Não é isso não, gente? Para mim é. Também. Olha a grandeza da coisa. Não tem nada de sujo, não tem nada de feio. E não é só, E assim, eu vi falando de ciclo, não é só o ciclo menstrual, é a própria vida que está sendo gerada também. Porque de uma forma ou de outra, é a vida que está sendo formada, mas também é a morte de todo o processo que terminou ali. Né? Então, aí no momento que você traz uma nova vida, toda aquela preparação tem que ser desfeita. Também é uma morte, né? Também é uma perda. E a gente tem uma cultura de olhar para a morte como a pior coisa. Mas a vida e a morte, ela acaba se encontrando em muitos momentos. Nós vivenciamos no nosso dia a dia vários processos de morte também. E morte vida, que eu vejo assim, traz um recomeço, né, gente? É um processo que termina e outro surge, né? Sim. E que bom que, assim, algo começa, algo termina, ou algo a gente consegue superar, então aquilo a gente já consegue conviver com determinadas coisas nossas de uma forma diferente, então surgem outras. Eu acho que a nossa essência ela vai surgindo, né? Sim. Eu vejo essa coisa do selvagem como aquilo que a Mércia até falou disso, né? Que ainda não foi influenciado por nada. Então, ele é o mais puro daquilo que a gente tem, né? É o mais puro. A Mércia falou disso, né? E esse processo de vida, morte e vida, eu entendo assim. É algo, a vida da gente é o tempo inteiro assim, e que bom que é. Eu fico vendo assim, né, no meu processo de autoconhecimento, algumas coisas que eu já consigo, não digo que morreram, não, mas estão lá quietinho num canto, que eu já consigo fazer com que ele não se manifeste tanto mais. E surgiu algo melhor, né? Então, eu acho que é um processo bacana, né? É um construir e reconstruir o tempo inteiro. O tempo inteiro, sim. Sim. E essa mulher selvagem é essa percepção e essa permissão que você se dá de vivenciar isso, de perceber que o que está morrendo não necessariamente é ruim. E quando eu falo morte, eu não estou falando só da vida do outro ou a sua, mas as suas ideias também, as suas características, os seus sonhos, os seus projetos. A gente vive o tempo todo em ciclo e é isso mesmo. Esse ciclo de vida, morte e vida, do que está levantando, do que está declinando. No dia a dia, no tempo todo, a gente tem isso. E aí, quando você está falando de processo de despertar de consciência,
é muito bonito, porque é justamente isso que a gente vê e que a gente sente. Essa vida que a gente vê surgindo e ideias que vão morrer e que vão se transformar em outras, e situações que vão morrer e vão se transformar em outras. E aí, quando você se permite ser intuitivo, quando você permite que a mulher selvagem acompanhe a sua jornada, essa visão, essa percepção fica mais forte, sabe? É, Vou vamos lá. passar para o próximo. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Tá em tudo, né? Ela é, né, gente? Isso aí, ela é, né? Podemos dizer que é parte do consciente coletivo, né? Consciente coletivo. Isso. Sim. Isso. Então, Pode seguir? Oi? Não, pode falar, desculpa. Do inconsciente coletivo e dessa percepção do que a gente estava falando agora, assim, do que, enquanto mulher, o que eu permito? Né? Onde que eu permito que a minha mulher selvagem viva? Sim. Onde Qual o espaço que eu separo para ela na minha vida? Exatamente. E olha o próximo slide, que legal. Suas histórias compreendem o drama da alma de uma mulher. É como uma peça de teatro com instruções sobre o palco, os personagens e os acessórios. Né? Então, assumir essa mulher selvagem é como abrir mão, né, de representar um papel. Os papéis que nós assumimos desde a infância, muitas vezes não tomamos conhecimento que existe uma vontade própria dentro de nós. Sim. Alguém falou justamente isso aí lá atrás, né? Que a gente vai assumindo histórias, a gente vai assumindo papéis e a gente vai acaba perdendo o contato com o que é a essência. Até quando a gente fala, né, que papel é esse que você está representando, que você já nem sabe mais, você se perde do que é real, perde do que é essência. E aí tem essa mulher selvagem que fica o tempo todo te chamando para se reconectar com a essência, para se reconectar com o que é importante. Sim. E isso só é possível com aceitação e amor próprio. Reconhecer os traumas, quais são os traumas. Tá bom, né? Oi? Reconhecer o que não tá bom, né? Exatamente. Porque outra tendência da mulher é ir aguentando, né? Pois é, por isso que lá atrás, André, a gente tem aquela lâmina lá, deixar morrer, de você ter essa percepção de que tem uma hora que algumas coisas você tem que deixar ir. Sim. As histórias são bálsamos medicinais. Basta que prestemos atenção. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. E aí, essa frase, a Clarissa, ela põe para falar para a gente dos próximos capítulos do livro, que são as histórias, porque são histórias. E como histórias, a gente deixa vir à tona as nossas próprias realidades e fica mais fácil da gente tratar quando a gente percebe, quando a gente identifica isso em nós. Sim. E aí ela põe essa frase aqui para que a gente realmente possa prestar atenção no que vai vir pela frente, né? E tirar lá nas histórias essas informações, essas instruções
que estão incrustadas nisso. Fica mais fácil da gente perceber os nossos ciclos, a nossa vivência, a nossa realidade, quando a gente começa a olhar isso através das histórias. As respostas, elas passam a ficar mais fáceis de chegar. E assim, eu sei que vocês vão gostar muito, muito, muito de estar ouvindo as histórias e fazendo uma reflexão a partir delas. Então agora nós vamos passar para as histórias, né, Mércia? Isso. Quanto maior é o número de ossos do esqueleto de histórias que tivermos, maior a probabilidade de descoberta da história inteira. Então, vamos buscar aí os ossos, né, gente? Para a gente pegar essa descoberta aí, né? Porque, às vezes, a gente pensa, igual a Mércia estava falando, realmente história, por ser história, já te tira dessa coisa que te leva para um outro mundo. E um mundo que é um pouco mais leve. Por ser mais leve, a gente consegue até ver com mais facilidade, né? Aí na hora que você escuta ali falando alguma coisa, você fala, ué, gente, não é que eu vivi isso também? Né? E não é sem o peso, entende? Sem o peso. O que é melhor, é para a gente se descobrir, né? Muito melhor a gente se descobrir assim, né? Então, tá aí o convite, né, Mércia e Carla, né? Para a gente ir se descobrindo juntas, né? Eu acho que é fantástico isso, porque sempre o que qualquer um fala, isso está sempre contribuindo, né? Eu acho que hoje nós temos muitas contribuições muito ricas, né? E quando ela fala aqui, quanto maior o número de ossos do esqueleto, então quanto mais eu consigo aprofundar e tirar e trazer à tona as coisas que estão ali pesando a minha história, mais eu vou ter facilidade de me encontrar. E encontrar a minha história de uma maneira geral, minha história inteira, e compreender essa história. E me orgulhar da minha história. Sim. É mergulhar, né? Mergulhar na própria história, na experiência. Pois é. Vamos ver. Quando trabalhamos a alma, a mulher selvagem, vai se expandindo. Isso, para mim, remete bem ao amor próprio, né? Expandir através do autoconhecimento. Sim. E isso tem a ver com esse convite que a gente está fazendo para as meninas também, que estão aí participando com a gente, de acompanhar essas histórias, de vivenciar essas realidades, porque é uma forma de você também expandir. Toda vez que eu olho, que eu observo uma situação, eu me torno mais fortalecida para isso e me aproximo da mulher selvagem, que vai se expandir e me gerar ainda mais força. Então é por isso que a gente fala o tempo todo que a mudança, ela não está fora, ela está dentro. Eu preciso me aceitar, eu preciso me amar, como a Carla está falando, essa questão aí do amor próprio. Eu preciso olhar novamente para as minhas histórias, eu preciso resgatar o que está machucando, eu preciso reconstruir a minha história, né? E quando eu estou fazendo esse movimento, eu estou me fortalecendo, a minha alma está se expandindo, eu estou me aproximando da minha mulher selvagem e estou me tornando mais forte para vivenciar o meu dia a dia. Em termos viscerais, porém, aborda as histórias como contadora de histórias, guardiã das velhas histórias. Né? Isso aí ela está falando como que ela aborda, né? Que ela realmente é uma contadora de histórias, né? E ela tem orgulho, gente. Ela fala com o maior orgulho que ela é contadora de história. Mas é fantástico. E é lindo. É fantástico.
Porque é lindo ser contador de história, gente. Não é por nada, não, mas é lindo, né? Ter essa habilidade. E sem contar que nós aprendemos com a história, né? Ou melhor, deveríamos, porque a história conta muito o que foi, o que deu certo e o que não deu, né? Traz a possibilidade de mudar, mas nós estamos caminhando. A energia para contar história vem daquelas que já se foram. Olha para vocês verem. A energia daquelas, é o que eu acabei de dizer. A história traz experiências, né? Dos nossos ancestrais, de outras pessoas, o que elas fizeram, deu certo e errado. Porém, nós não estamos aprendendo bem com elas, né? As histórias conferem movimento à nossa vida interior. E isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. Então, a proposta da autora é utilizar as histórias, né, para criar esse nosso movimento interno, para que a gente permita que algumas coisas venham à tona, para que nós possamos trabalhar isso e conquistar mais liberdade, mais proximidade com a mulher selvagem a cada dia. Então, ela usa as histórias mesmo com esse propósito. Então, a gente põe aqui para vocês entenderem como que ela concebeu esse livro, né? Ela levou 20 anos para escrever esse livro, a partir da realidade de consultório e buscando histórias de conhecimento coletivo de várias localidades no mundo e propõe essas histórias como forma de aprendizado para a nossa vida. Então, para que a gente aprenda, a partir das histórias, a entrar em contato mesmo com a nossa essência e perceber novos caminhos. E isso é muito bom, é muito gratificante, é muito construtivo de uma forma geral. Sim. Eu queria só compartilhar com vocês aqui rapidamente uma experiência que a gente viveu com um grupo que a Márcia participa, né? Que elas contaram a história da vida delas. São um grupo de idosas, né? E elas escreveram a biografia delas. Então, assim, elas contaram histórias, mas a própria história. E aí, a cada capítulo, o livro ia sendo escrito, né? As experiências vividas por elas naquele momento do contar a história, que na verdade estava sendo contado por escrito, depois elas compartilhavam, muitas coisas aconteceram na vida dessas mulheres e muitas ressignificaram várias coisas da vida delas. E aí surgiu, à medida que elas foram ressignificando coisas que elas foram vivendo ao longo dessa vida, imaginem o que essas mulheres viveram, né? Que são mulheres idosas, tem gente de 80, como tem gente de 60. Então, você imagina o que uma de 80 e uma de 70 viveu, né? E mesmo as de 60, as de 50 e poucos e tal. E é lindo, porque aí, na hora que ressignifica a mulher selvagem, algo da mulher selvagem aparece. Então, elas conseguem dar um outro rumo na vida dela, naquele aspecto que foi ressignificado na hora de escrever a própria história. Então, esse grupo que a gente tem no Centro de Saúde, ele é um grupo que tem a sua biografia. Cada um contando. E nós vamos escutar a história do outro, né? Elas contaram a própria história e compartilharam com o grupo a vivência que aquele contar a história trouxe para elas. Então, muito lindo, assim, a possibilidade de ressignificar a própria vida, né? Contando história, né? Sim. E muito rico, hein? Muito rico. E muito lindo. Que experiência que foi. Um dia eu conto para vocês com calma, porque foi bacana demais. Maravilhoso. Foi um processo lindo. Pois é, e isso que você está dizendo é justamente essa ideia, porque muitas vezes eu não tenho coragem de revisitar eventos da minha vida que foram importantes.
E, às vezes, a história do outro, a história que está no livro, a minha própria história, quando eu tenho coragem de colocar isso, de contar ou de ouvir essa história, eu já estou num outro momento emocional. Então, isso para mim pode ser diferente. E talvez o que doía muito lá atrás já nem me cause dor hoje. E essa busca de informação do que realmente está acontecendo no meu interior facilita essa minha caminhada. E eu imagino que tenha sido uma experiência dessas senhoras muito, muito poderosa mesmo. Acho que deve ter sido algo lindo. E eu quero contar para vocês que a Márcia, que está aqui no grupo, que eu divulguei para ela hoje, chamei e tal, ela é uma pessoa que a mulher selvagem está manifestando, né, Márcia? Então, maravilha! Com certeza! Ela manifestando, assim. Ela é a mulher selvagem. Maravilhoso! A Márcia conseguiu, e a Márcia não escreveu biografia, ela participou de outros processos no grupo, que ela conseguiu ressignificar a vida dela. E hoje ela manifesta muito a mulher selvagem. E é uma pessoa mais velha, né? Não é tão mais velha que a gente, pelo menos que eu, mas assim, que teve, como ela mesma. É muito bacana essa coisa de história. Se a gente for contar aqui, nós vamos ficar até meia-noite amanhã, né? A gente trabalha. Eu comecei esta semana a escrever a minha história. E vai compartilhar com a gente. Com prazer. Parabéns para você. Eu acho que isso é um passo. Isso é muito importante. Isso é muito forte. E exige coragem, né? Eu essa necessidade. Eu vou pular. Nós estamos com 2 horas. Já está na hora. E daí, deixa eu só ver aqui. Aqui acho que a gente está encerrando. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria profunda. Então, é a mesma coisa, e aí a Clarissa tem muitas formas de dizer a mesma coisa, que é essa necessidade da gente se encontrar, da gente se permitir. E aí a gente está finalizando. Nós vamos estar aqui toda terça-feira. A próxima história é a história da La Loba, que é uma história linda. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro, mas lá nas nossas postagens tem o link do PDF do livro, caso alguém não tenha e queira ler. Nas próximas a gente vai falar, vai ler aqui para você o miolo, assim, a história central do capítulo, mas nós vamos trabalhar o capítulo e as possibilidades que existem ali. E eu espero que essa jornada seja positiva para todo mundo. Já falo para vocês que para mim já tem sido positivo. Este momento, estar aqui com vocês, já foi uma forma de ultrapassar limites meus, né? De encontrar alternativas que até então eu não estava vendo. E esse momento para mim foi muito importante. E agradeço demais a presença de cada uma. E conto com vocês na próxima semana. Mesmo horário. 7h30. Eu também, gratidão profunda por todos vocês. Essa troca é sempre muito rica. Eu fico encantada, porque eu sempre aprendo muito. Eu acho que é ótimo. Eu adoro aprender, gente. É fantástico. Então, assim, só tenho a agradecer a presença de todos e conto com vocês na semana que vem, né? Porque a gente vai começar as histórias, né? Mas a gente não podia pular essa introdução, porque ela é maravilhosa, né?
Não dá para ir direto para o primeiro capítulo. Né? Isso Foi mesmo. excelente. Eu estou, assim, muito feliz, muito agradecida de estar participando desse grupo. Né? Agradecer, em primeiro lugar, é vocês. A prova que me convidou é vocês. Muito bom. Que bom. Pessoal, gratidão. Foi um prazer conhecer cada uma de vocês. Gratidão pela contribuição que vocês trouxeram aqui com os comentários. Essas histórias são maravilhosas, né? Elas trazem a possibilidade de sair do lugar de vítima, né? Só de uma mulher que não tem lugar na sociedade, não reconhece o próprio lugar, e a partir daí nós começamos a criar, né? Co-criar com a nossa essência. Gratidão, eu espero realmente vocês na próxima semana, e fiquem à vontade para convidar outras pessoas. A história, nós vamos começar a história maravilhosa da La Loba. Obrigada, gente, eu adorei também. Fala, Paula. Eu também, né? Não só agradecer, assim, porque foi uma forma de me forçar a ler esse livro, sabe? Que eu ficava olhando o livro e nunca pegava para ler, e foi ótimo. Eu falei, agora eu vou ler, e fiquei encantada com a minha ideia é ler o capítulo na semana anterior, porque eu não li o livro ainda, né? Então, eu vou tentar ler o capítulo sempre na semana anterior. Então, a partir de amanhã eu começo esse outro, né? Então, só agradecer a vocês a oportunidade. Gratidão. Gente, tem um grupo lá no Facebook, se vocês quiserem entrar, e podem, se quiser perguntar ou deixar alguma observação, falar deste encontro, é um espaço para a gente conversar. É um grupo fechado, mas lá nas nossas mídias vocês encontram o link para participar, tá bom? E aí vai ser legal se vocês participarem, porque a gente pode conversar, levar isso aqui, se alguém tiver mais alguma coisa para colocar, e a gente continua a discussão lá. Pode falar, Eló. Ok. Você ia falar? Não, só queria agradecer e falar que semana que vem adorei, eu vou participar de todos. Ai, que bom. É ótimo. Adorei, gente. Obrigada. Obrigada a você, querida. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.